Olá! Na aula de hoje, vamos fazer uma introdução aos conceitos de cinemática. Mas o que é cinemática? Cinemática é um ramo da física cujo objetivo é descrever o movimento dos corpos, sem se preocupar como este movimento se originou, e também fazer previsões acerca desse movimento. Mas quando é que podemos dizer que um corpo está ou não em movimento? Um corpo, ele está em movimento quando ele se afasta ou se aproxima de quem está analisando o movimento, ou quando o ângulo de observação se modifica. Aqui temos três situações: uma pessoa correndo, um veículo e o voo de aviões da Esquadrilha da Fumaça. Na primeira situação, se quem analisa o movimento também estivesse correndo sempre ao lado da pessoa, diria que a pessoa não está em movimento, pois a pessoa não se aproximaria nem se afastaria dela. Mas, se quem analisa o movimento estivesse sentada no meio-fio, diria que o caminhante estaria em movimento. Na segunda situação, se quem analisa o movimento fosse o motorista, diria que o veículo estaria em repouso. Porém, se quem analisa o movimento estivesse sentado em um ponto de ônibus, diria que o veículo estaria em movimento ao ver ele passar. Na terceira situação, se quem analisa o movimento fosse o piloto ou um copiloto, diria que o avião não está em movimento. Porém, se quem analisa o movimento estivesse no solo, diria que o avião estaria em movimento. Diante das três situações apresentadas, podemos dizer que um corpo está ou não em movimento dependendo de onde se encontra o observador, que é quem analisa o movimento. Define-se referencial como o local onde estaria o observador, que é quem analisa o movimento. Na primeira imagem, temos um casal de patinadores do gelo fazendo uma pose em que os bailarinos não se afastam e nem se aproximam um do outro. É correto dizer que o bailarino não está em movimento em relação à bailarina. Porém, para um espectador que se encontra na plateia, o bailarino estaria em movimento. Já na segunda imagem, uma pessoa que se encontra sobre o veículo lança para cima uma bola, enquanto o veículo se dirige para a direita. Um observador A, que também se encontra sobre o veículo, veria a bola se movendo na vertical, pois a cada momento estaria embaixo da bola. Já um observador B veria a bola se movendo sobre uma parábola, pois a bola tem dois movimentos, um na vertical e o outro na horizontal. O caminho descrito por um corpo ao se mover chamamos de trajetória. Isto significa que a trajetória pode ser representada por uma linha obtida unindo-se todos os locais por onde este corpo esteve ou estará. Aqui temos 4 imagens visíveis de trajetórias. Na primeira, temos a fumaça representando a trajetória realizada pelo avião da Esquadrilha da Fumaça. Na segunda, temos marcas na neve representando a trajetória realizada pelo esquiador. E na terceira, temos as pegadas representando a trajetória deixada por uma pessoa ao caminhar na areia da praia. E na última imagem, temos a fumaça representando
a trajetória deixada pela bola ao se mover em um ambiente com fumaça de gelo seco. O local onde se encontra o corpo ao longo de uma trajetória chamamos de posição ou espaço ocupado, o qual será representado pela letra S. Um exemplo de local ocupado ao longo de uma trajetória são os marcos quilométricos das rodovias. Geralmente são placas na cor azul, e nela consta a quantos quilômetros a placa se encontra de um determinado local, chamado de marco zero. Em uma rodovia, encontraremos duas placas com a mesma quilometragem em relação ao marco zero, uma antes e uma depois do marco zero. Isto significa que o marco em uma estrada não nos fornece todas as informações de nossa localização ao longo de uma rodovia. Essa situação pode ser mostrada na figura abaixo. Veja nesta figura que se um indivíduo se encontra a 8 metros de distância do marco zero, não teríamos como saber se ele estaria à direita ou à esquerda, somente com essa informação. Para se conhecer exatamente a posição, quer dizer, o local ocupado sobre uma trajetória, adota-se os sinais de positivo ou negativo para indicar o sentido da trajetória, definindo positivo para o lado do marco zero que tem o mesmo sentido da trajetória e negativo para o sentido oposto. Vamos abordar agora dois conceitos muito importantes. São os conceitos de deslocamento e de distância percorrida. Considere as duas figuras apresentadas, onde está representada a trajetória de um corpo de sua posição inicial S1 igual a mais 10 metros e tempo T1, e sua posição final S2 igual a mais 20 metros e tempo T2. Se perguntarmos quantos metros o corpo percorreu na primeira figura, a resposta seria de 10 metros, onde os 10 metros ele é obtido subtraindo de 20 metros o valor 10 metros. Se perguntarmos quantos metros o corpo se afastou nesta mesma figura, a resposta ainda seria a mesma, ou seja, também seria igual a 10 metros. Agora, vamos analisar a segunda figura e façamos as mesmas perguntas. Quantos metros o corpo percorreu? Perceba que, embora a posição inicial e final sejam as mesmas da primeira figura, a resposta será diferente, pois a esfera, primeiramente, se movimentou 20 metros para a direita e depois se movimentou 10 metros para a esquerda, dando um total de 30 metros. Quantos metros a esfera se afastou? A resposta ainda seria a mesma da primeira figura, ou seja, 10 metros. Devemos reparar que, considerando as duas perguntas feitas e as duas figuras, a medida do quanto o corpo percorreu se alterou quando alteramos a trajetória. Já o afastamento se manteve, pois foram mantidas as posições iniciais e finais. Dessa forma, define-se deslocamento como a medida do quanto o corpo se afasta, que é dado por ΔS, igual ao S final menos o S inicial, e distância percorrida como o comprimento ou tamanho do trajeto efetuado pelo corpo, que será representado pela letra D. Deve-se chamar a atenção para o fato de que, da forma como foi definido o deslocamento,
Se a posição final for maior que a posição inicial, o ΔS será positivo. Do contrário, será negativo. Mas como a distância percorrida representa o tamanho, ela não pode ser, então, negativa. Devemos também perceber que a distância somente poderá ser igual ao módulo do deslocamento, ΔS, se a trajetória for retilínea e se não houver inversão no sentido de movimento. Mas o que é módulo de um número? O módulo ele é o mesmo valor do número, porém sem o sinal positivo ou negativo. Para verificar se você entendeu bem a diferença entre deslocamento e distância percorrida, vamos analisar o referencial adotado e a tabela. Na tabela é possível perceber que todos os valores de ΔS foram calculados corretamente, considerando os valores da posição final e da posição inicial. Também é possível verificar que todas as vezes em que o móvel se deslocou para a direita, que é o sentido da trajetória, o sinal do deslocamento foi positivo. E todas as vezes que ele se moveu para a esquerda, o sinal foi negativo. Neste caso, os valores da distância percorrida não foram possíveis de serem calculados, uma vez que não conhecemos a trajetória efetuada. Somente foram fornecidas as posições iniciais e finais. Quando o corpo se mover no sentido da trajetória, ΔS será positivo e o movimento será classificado como progressivo. Já quando o corpo se mover no sentido oposto da trajetória, ΔS será negativo e o movimento será classificado como retrógrado. Existem várias maneiras de se medir a rapidez, como, por exemplo, quantos metros um corpo anda em um determinado tempo? Quanto de energia se consome em uma residência em um determinado tempo? Quantos litros de água saem em uma torneira em um determinado tempo? E assim por diante. Deve-se perceber que todas essas medidas de rapidez estão relacionadas com o tempo, mas ainda assim são grandezas físicas diferentes. Definimos velocidade como a rapidez com que um corpo realiza um movimento. Ainda assim, existem mais de uma forma de se medir a velocidade. Então, define-se velocidade escalar média, representada por Vm com um traço superior, como a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo transcorrido. Da forma como foi definida velocidade escalar média, a sua unidade será igual à unidade de distância dividida pela unidade de tempo, que no sistema internacional será em metros por segundos. Define-se também velocidade média, representada pela letra Vm, como sendo a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo transcorrido. Claramente, a velocidade escalar média é diferente da velocidade média, pois a distância percorrida é diferente do deslocamento. Veja que o sinal do deslocamento é o mesmo sinal da velocidade média. Portanto, se o deslocamento é positivo, a velocidade também será positiva e o movimento será classificado como progressivo. Porém, se o deslocamento é negativo, a velocidade média também será negativa e o movimento será classificado como retrógrado.
Quando a atividade não nos informar a forma da trajetória e se houve ou não inversão no sentido de movimento, iremos considerar a situação mais simples, ou seja, trajetória retilínea e sem inversão no sentido de movimento. Sendo assim, a distância percorrida terá o mesmo módulo do deslocamento e a velocidade escalar média terá o mesmo valor do módulo da velocidade média. Deve-se fazer essa observação ao resolver a atividade. Vamos analisar sua compreensão com a seguinte situação. Analisando o referencial adotado e a tabela abaixo, e sabendo que todos os movimentos foram efetuados em 2 horas, o que podemos dizer a respeito dos valores da velocidade média e da velocidade escalar média? Analisando a tabela, podemos perceber que todos os valores da velocidade média estão corretos, principalmente seus sinais, dos quais dependem do sinal do deslocamento. Também é possível verificar que todas as vezes em que o móvel se deslocou para a direita, que é o sentido da trajetória, o sinal da velocidade média também foi positivo. E todas as vezes que o corpo se moveu para a esquerda, o sinal foi negativo, como no caso do deslocamento. Como não é possível determinar os valores da distância percorrida, pois não conhecemos a trajetória efetuada, também não é possível calcular os valores da velocidade escalar média. Quando o corpo se mover no sentido da trajetória, a velocidade média será positiva e o movimento será classificado como progressivo. Já quando o corpo se mover no sentido oposto da trajetória, a velocidade média será negativa e o movimento será classificado como retrógrado. Quando em uma atividade se pede para calcular a velocidade de um corpo, o que se quer é, na verdade, o que chamamos de velocidade instantânea, ou seja, a velocidade que o corpo tem naquele momento. A velocidade, ou velocidade instantânea, pode ser entendida como sendo a velocidade média para um intervalo de tempo tão pequeno quanto eu posso imaginar, ou seja, com um ΔT muito próximo a zero. Esta velocidade pode ser expressa como velocidade instantânea é igual ao limite de ΔS sobre ΔT, com ΔT indo para zero. Veja que, como ΔS pode ser positivo ou negativo, a velocidade instantânea também poderá. Não devemos nos preocupar em decorar essa expressão, pois ela não será utilizada em conteúdo do ensino médio. Mas então, o que seria a velocidade registrada no painel de um veículo? Não seria a velocidade instantânea? Obviamente, o mostrador nos informa a velocidade a cada instante, porém sem indicar um sinal positivo ou negativo. Isso significa que o mostrador nos informa o módulo da velocidade instantânea, ou seja, aquilo que nós definiremos como sendo a velocidade escalar instantânea ou simplesmente velocidade escalar. Vamos finalizar essa aula com a resolução de uma atividade. Exercício 1. Um veículo percorreu a trajetória esquematizada na figura. Os intervalos de tempo decorrido nos trechos de A até B, B até C e C até D são, respectivamente, ΔT1 igual a 2 segundos em AB, ΔT2 igual a 5 segundos em BC e ΔT3 igual a 5 segundos em CD. Letra A. Quanto tempo ele demorou em todo o percurso de A para B
B para C e C até D, ou seja, em toda a trajetória. Letra B. Qual foi a velocidade escalar média nesse trecho de A, B, C, D? Resolução. Toda resolução discursiva ela deve apresentar o raciocínio completo utilizado, ou seja, nenhum cálculo deve ser omitido e os conhecimentos em física utilizados devem ser expressados de forma clara e objetiva. Vamos à resolução da letra A. O tempo total será ΔT ABCD igual a ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3, que vai ser igual a 2 segundos mais 5 segundos mais 5 segundos. Ou seja, ΔT de ABCD é igual a 12 segundos. Passamos agora para a resolução da letra B. Devemos perceber que o exercício pediu a velocidade escalar média e não a velocidade média. Por isso, devemos utilizar a distância percorrida d e não o deslocamento ΔS. A velocidade escalar média será dada por velocidade escalar média é igual à distância total, ou seja, de ABCD, dividido pelo tempo total de ABCD. Porém, a distância de ABCD é igual à distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de C até D. Sendo a distância de A até B igual a 100 metros, de B até C igual a 200 e de C até D igual a 300 metros, e lembrando que o intervalo de tempo total, calculado na letra A, é igual a 12 segundos, podemos chegar ao resultado de que a velocidade escalar média em todo o percurso é igual a 50 metros por segundo. Por fim, sugiro que realize algumas atividades para a fixação do conteúdo. Um forte abraço e bons estudos!